Olá, meu nome é Lucas Caires, eu sou formado em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia e faço parte atualmente do programa de pós-graduação em Psicologia da Saúde, no qual eu realizo uma pesquisa do mestrado profissional. Minha pesquisa se trata da análise do discurso dos profissionais de saúde sobre a relação entre as questões de gênero, sexualidade e sofrimento psíquico. Essa pesquisa ela surge da necessidade de se produzir conhecimento sobre a saúde da população LGBT. A gente sabe que grande parte das pesquisas voltadas a essa população tratam da saúde física do corpo dos sujeitos LGBTs, sobre a possibilidade de contrair doenças ou algumas infecções sexualmente transmissíveis. Com a Política Nacional de Saúde da População LGBT, são incorporadas outras preocupações, como, por exemplo, os problemas resultantes do preconceito, da discriminação, da exclusão social, e é por isso que é adicionado um eixo de saúde mental. É a partir desse eixo de saúde mental que eu tenho realizado a minha pesquisa. Por se tratar de uma pesquisa no campo da psicologia e com uma perspectiva psicanalítica, é necessário fazer alguns questionamentos em relação a essa saúde mental da população LGBT. A primeira coisa seria, o que é ser LGBT? Essa é uma pergunta que eu tenho me feito, assim como tenho realizado nas entrevistas com os profissionais de saúde. Além disso, é necessário questionar também se existe uma saúde LGBT. Que saúde seria essa? E também averiguar se existe alguma relação entre ser LGBT e estar em sofrimento psíquico. Porque como a política nacional ela compreende que as orientações sexuais e as identidades de gênero são determinantes no processo de adoecimento da população, há de se compreender se estar sofrendo é inerente à condição LGBT, e isso deve ser averiguado no discurso dos profissionais de saúde. É por isso que é necessário recorrer a Freud na descrição que ele faz do mecanismo de identificação para poder compreender o que une esses sujeitos em um grupo chamado LGBT. A identificação é uma possibilidade que o sujeito tem, é uma capacidade de criar elos, de criar ligações sociais. Nesse sentido, o que uniria os sujeitos como LGBTs? Seriam esses determinantes sociais de adoecimento psíquico ou poderiam ser, como aponta Rudinesco, uma possibilidade de uma potência de subversão, um desejo do direito à diferença? É especificamente nesse ponto que a gente chega à pergunta problema que norteia essa pesquisa, que seria, como determinantes sociais, que seriam sociopolíticos e éticos, eles produzem efeitos subjetivos nesses sujeitos LGBTs. É necessário averiguar essa questão através do discurso dos profissionais de saúde. A partir dessa pergunta-problema, a gente pode pensar em qual clínica e qual escuta pode ser propiciada frente a uma dimensão sociopolítica do sofrimento. É claro que para alcançar esses resultados, a gente precisa partir de algumas questões que são metodológicas. Essa pesquisa ela tem um cunho qualitativo e é de caráter exploratório e ela está acontecendo em um dispositivo de saúde mental daqui de Vitória da Conquista, que no caso é o Centro de Atenção Psicossocial tipo 2. Foram escolhidos 8 profissionais de saúde mental, 8 técnicos em saúde mental, sem especificar suas especialidades, compreendendo que todos os profissionais que atuam com o público são técnicos em saúde mental. As entrevistas têm um caráter semi-estruturado por compreender que podem surgir outras questões que vão para além do roteiro que foi estabelecido previamente. Como técnica de análise de dados, a gente utiliza a análise do discurso de orientação Foucaultiana, no qual a gente se referencia na Ordem do Discurso, que é um livro do autor. Bom, por se tratar de um mestrado profissional, ao final da análise dos dados, é necessário que seja realizada algum tipo de intervenção com esses profissionais de saúde. Nesse caso, quando for finalizada a análise dos dados, haverá algumas reuniões com esses profissionais, nos quais serão discutidos temas que surgiram na fala desses profissionais. Nesse caso, a gente vai se utilizar de alguns significantes relacionados à saúde mental da população LGBT e estimular um momento dialógico, para que a gente possa trabalhar essas temáticas que surgiram no discurso dos profissionais, visando aprimorar o atendimento que é realizado no serviço, Porque dessa forma a gente pode contribuir para a efetivação dos direitos LGBTs no serviço de saúde e também para o fortalecimento do SUS.